Pessoal, boa noite a todos, tá? Hoje a gente vai terminar aquele assunto sobre sinais vitais. A gente, né, nas nossas primeiras aulas, a gente conseguiu ver tudo sobre pressão arterial, e aí ficou faltando o pulso, a temperatura, a frequência respiratória e a dor. Então hoje a gente vai terminar esse assunto, tá? Pra gente encerrar essa parte de sinais vitais. Então vamos continuar. Então vamos lá para o pulso, certo? Então, o que que é o pulso? A gente já até aprendeu a realizar a aferição do pulso com a pressão arterial, né? A gente já começou a ver alguns nomes dos pulsos que existem, então vai ficar um pouquinho mais fácil da gente conseguir aferir o pulso do paciente. Então, qual que é a definição de pulso, pessoal? Pulso é a determinação palpável da circulação sanguínea. Então, como que eu vou realizar essa aferição? Eu vou colocar os meus dois dedos, tá? Tem que ser o indicador e o médio. Eu não posso usar o meu polegar, tá? Aqui nesse caso pode ser tanto o esquerdo e tanto também o direito, tá? Pode ser qualquer um dos dois. E aí eu vou colocar esses dois dedos sobre um pulso, né? Sobre um local que a gente pode aferir esse pulso. E nós vamos segurar durante 1 minuto. E nós vamos contar quantas pulsações vai ter em 1 minuto, tá? Então, novamente, é a determinação palpável da circulação sanguínea, onde eu vou sentir a pulsação, a distensão da artéria durante 1 minuto, para poder verificar a quantidade de batimentos por minuto, certinho? Mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, tá? Então, olha só. Aqui, é importante a gente definir qual que é a diferença entre o pulso e a frequência cardíaca. Porque eles são diferentes, pessoal. Na teoria, na prática, na verdade, eles podem até ser a mesma coisa. Porém, na teoria, né, eles são diferentes. Então, qual que é a definição, primeiramente, da frequência cardíaca? Quando eu falo de frequência cardíaca, eu estou falando, né, do número de contrações que o meu coração ele vai realizar em determinado tempo. Geralmente, esse tempo a gente conta num período aí de 1 minuto, tá? Então, toda vez que meu coração ele bate, fazendo com que o sangue ele seja enviado para a corrente sanguínea, a gente tem uma frequência cardíaca, tá? E o pulso, pessoal, o pulso a gente costuma dizer que ele é uma consequência da frequência cardíaca. Por quê? Porque o pulso, a gente não sente o coração bater no pulso. O pulso, ele é sentido nas veias, né, nas artérias, na verdade. E o que acontece? Quando o coração, ele faz, né, tem a contração e manda, envia aquele sangue para as minhas artérias, quando esse sangue, ele passa pela artéria, ela faz como se fosse uma onda. E essa onda é o que a gente chama de pulso, tá? Então, o pulso é a onda que a gente sente pela força do volume sanguíneo passando pelas minhas veias e pelas minhas artérias. Então, eu vou contar a quantidade de pulsações que meu paciente vai ter em 1 minuto. Então, em algumas situações normais, a frequência cardíaca e o pulso, eles têm valores iguais. Porém, se o paciente ele tiver algumas patologias, pode ser que o valor da frequência cardíaca ele seja diferente do pulso do paciente, certo? Então, pessoal, alguns fatores eles podem influenciar nas alterações do pulso. Se o paciente já tinha até explicado isso para vocês lá em pressão arterial, então as hemorragias elas acabam por alterar a quantidade da frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca ela está alterada, consequentemente, o meu coração ele vai bater muito mais rápido e aí o volume sanguíneo que vai ser enviado para as veias e as artérias vai ser muito maior e com mais velocidade. Então significa, pessoal, que o pulso ele vai aparecer com mais frequência. Então acaba que por acontecer o aumento da minha frequência cardíaca, do meu pulso, aí consequentemente, tá? Mudanças posturais, pelo fato da gente cortar o volume sanguíneo, conduções pulmonares, porque a gente depende aí do pulmão
para poder fazer a troca gasosa, né? A nossa corrente sanguínea ela passa pelos alvéolos, então se os pulmões eles não conseguem filtrar esse sangue, filtrar na verdade não, né? Eles não conseguem fazer troca gasosa de forma eficiente, o volume sanguíneo ele vai diminuir, né, de velocidade. A temperatura pode também alterar, né, a frequência cardíaca. O corpo, para poder fazer a manutenção da temperatura e colocá-lo em uma temperatura normal, vai acabar aí funcionando um pouco mais rápido, que pode acelerar o pulso do paciente. Emoções fortes, né, quando a gente está aí emocionado ou então muito nervoso, acaba que altera o nosso sistema nervoso central, fazendo com que a gente também faça aumento da frequência cardíaca. Drogas, né, por um estímulo também do sistema nervoso central, álcool pelo mesmo motivo. Às vezes o álcool ele pode fazer um aumento, né, igual as drogas. O álcool e as drogas eles podem fazer um aumento, quanto também da diminuição. Medicamentos, sei que eles fazem alteração aí também dos sistemas, né, do sistema nervoso do paciente, e atividades físicas. Então, quando a gente leva o nosso corpo ao esforço físico, acaba que a gente eleva também a frequência cardíaca. Então, quais são os locais, pessoal, que a gente vai ter para poder aferir esse pulso? Então, nós temos vários locais e aí a gente vai aqui detalhar alguns principais deles. Então, o primeiro deles é a artéria temporal. A artéria temporal, ela fica aqui, ó, na cabeça do paciente, certo? Então, aqui a gente vai novamente usar o dedo indicador e o médio para poder fazer a aferição da artéria, né, do pulso através da artéria temporal. O segundo pulso é a artéria aqui facial, que a gente vai pressionar o dedo, né, mais próximo aqui ao queixo, né? Então a gente vai apertar bem aqui no queixo, né, na maçã aqui do rosto, também vai sentir o pulso. Não é um pulso fácil de ser sentido, tá? Não é comum a gente aferir o nosso pulso através da artéria facial. Nós temos a carótida, a artéria carótida, né, aqui no músculo externo cleidomastoideo, que é esse músculo do pescoço, ele acaba por ser muito comum utilizado em emergência, né? Então, quando o paciente ele está em um estado de choque ou então sofreu um acidente, é o principal local de pulso que a gente vai aferir, né, no paciente ali, nossa primeira opção de aferição. Pulamos então para a artéria braquial. A artéria braquial a gente já tinha falado dela, que ela fica aqui, né, no braço do paciente, sempre o quê? Próximo ao meu corpo. Então aqui a gente vai pressionar, como eu falei para vocês, é uma artéria que às vezes é muito profunda e também não é tão fácil de identificar. A gente vai para os pulsos da artéria radial e da ulnar, que também utilizamos para poder aferir a pressão arterial, mas lembrando que nós temos que fazer a técnica pessoal de pressão arterial separadamente da técnica de pulsação. Eu vou primeiro aferir minha pressão arterial, tudo certinho, para depois eu vir aqui e aferir o pulso através das minhas artérias, tá? A artéria radial e a ulnar, por ser fácil localização e fácil, né, de detectar o local, era muito utilizada, tá? Então a gente vai utilizar muito em condições clínicas normais, onde o paciente ele vai fazer uma consulta de rotina, ou então quando a gente vai fazer uma visita de enfermagem, a gente utiliza muito a radial e a ulnar. Ela é a nossa primeira opção aí para poder fazer a aferição do pulso do paciente. Vamos então aqui agora para a artéria femoral, tá? A artéria femoral, ela fica bem aqui perto da parte inguinal do paciente, né, da virilha, e ela não é muito utilizada, né? Não para poder aferir o pulso. Já pensou a gente, né, ter que pedir para o paciente se despir para poder aferir o pulso na artéria femoral? Isso não existe, tá? Então, se a gente tem outras opções, a gente vai usar, né, as nossas opções mais fáceis. Aqui a gente tem, né, descendo o corpo, a gente tem o poplíteo. A artéria poplítea, pessoal, ela fica atrás do nosso joelho. A gente tem duas fossas, a fossa antecubital, que fica aqui no meio do braço, e a gente tem a fossa poplítea, que fica atrás do nosso joelho. Então, a artéria poplítea, ela fica na nossa região poplítea, atrás do joelho. E nós temos aqui a artéria tibial anterior e posterior. Então, a artéria que desce aqui, né, na parte da perna, é a artéria que a gente utiliza para poder fazer a aferição também da pressão arterial na perna, tá? E aí, a gente também tem algumas literaturas que falam que tem a dorsal do pé, que fica aqui bem em cima do nosso pé,
certo? Então, esses são os principais pontos que a gente pode aferir a pulsação. Uns vão ser utilizados mais do que os outros, né? Alguns a gente raramente aí, talvez até dizer nunca, utilizaremos esse tipo de pulso, né? Então, vamos lá para os valores, tá? Lactantes, né, nenéns recém-nascidos, o normal da frequência cardíaca é de 120 a 160. Infantes, que são crianças, a gente tem 90 a 140. Pré-escolar, são crianças de 5 a 6 anos, né, de 5 a 9 anos, na verdade, 5 a 6 anos, que são de 80 a 110, e aí a gente tem a fase escolar, que ela vai de 6 anos até ali 11 anos e 11 anos e 11 meses, se eu não me engano, e o normal é de 75 a 100. Adolescentes, a gente tem normalidade de 60 a 90 e pessoas adultas, eles têm a normalidade de 60 a 100. Então, 60 a 100, pessoal, para um adulto, né, é normal, tá? Então, o paciente, a gente vai aferir o pulso do paciente, pressionar durante 1 minuto e se der entre o valor de 60 a 100, esse valor está ok, esse valor está normal. Então, aqui a gente tem, ó, a medida, a unidade de medida, que é a BPM. BPM significa batimentos por minuto, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, BPM, que é a unidade de medida do pulso, né? Significa batimentos por minuto, certo? E aí, a gente vai, então, vou encerrar o vídeo para a gente poder ir para o próximo sinal vital.